Hora de fazer conexão com Nova York, onde está o correspondente do Grupo Bandeirantes, lá nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Barão, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Cris, beleza? Boa tarde para você, para todo mundo no Brasil. Tá sozinho aí hoje, Hoje eu tô rapaz? sozinho, hoje eu tô sozinho. Bruna Barbosa me abandonou aqui, estou só a jogar as traças nesta sexta-feira, mas tá tudo bem, vamos juntos. Com você, com Tá o nosso junto com ouvinte. milhares de ouvintes, Exatamente, rapaz. sempre me fazem companhia por aqui, viu, Barão? E o que é melhor, numa sexta-feira com boas notícias em relação a doses de vacinas que vão surgindo aos poucos, mas vão surgindo por aí, com boas notícias hoje que chegaram dos Estados Unidos, né, Barão? Exatamente, Cris. E essa era muito aguardada por aqui, é a vacina da Laboratório Janssen, né? Da Johnson Johnson. Por quê? Porque diferente de todas as outras que já tiveram autorização para funcionar no mundo, essa da Johnson Johnson precisa de apenas uma dose, não duas doses. Isso vai trazer uma velocidade enorme para o processo inteiro, né? Porque você imagina, na hora de você comprar a vacina, você compra lá 100 milhões de doses. Não são 100 milhões de pessoas que vão tomar a vacina, são 50 milhões de pessoas. Quando você compra 100 milhões de doses da Johnson Johnson, por exemplo, serão 100 milhões de vacinados. Então há uma diferença de, né, metade de uma para É. outra. Algo que pode fazer, claro, um valor significativo, uma diferença significativa em todo esse processo. Então, a Johnson Johnson anunciou que concluiu os testes clínicos da vacina e teve 66% de eficácia. Os testes foram feitos em 8 países, 43 mil pessoas, incluindo o Brasil, e já na semana que vem eles vão pedir autorização para ser usada aqui nos Estados Unidos. Tem um detalhe nesse estudo, né, que quando a vacina foi dada para pessoas na África do Sul, onde está circulando aquela nova cepa do vírus, né, a eficácia caiu para 57%, mas ainda dentro do que é aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Então, essa é a situação da Johnson Johnson. Tem uma outra vacina também, Cris, outro laboratório aqui dos Estados Unidos, o Novavax, que anunciou o resultado de 2 testes clínicos no Reino Unido e também na África do Sul. No Reino Unido, a eficácia chegou a quase 90%. Já na África do Sul, 50%. A Novavax, ela precisa de 2 doses, diferente dessa da Johnson Johnson, e também as duas têm uma eficácia comprovada, e agora elas têm uma diferença que elas podem ficar guardadas em geladeira normal, temperatura de 2, 8 graus, o que, claro, facilita a logística, o transporte. Enfim, Cris, são novidades importantes. Quanto mais vacina tiver, melhor. A da Janssen, Barão, aí nos Estados Unidos já há acordo com o governo federal para distribuição aí pelo país? Já existe esse acordo firmado aí com os Estados Unidos? Sim, sim, não só aqui nos Estados Unidos, aqui são 100 milhões de doses já compradas Para 100 pelo milhões de governo pessoas, americano. garante um terço da população, né, Barão? Exatamente, um terço da população vacinada. Então você tem Uhum. 100 milhões de doses já compradas pelo governo americano. Na União Europeia, Johnson Johnson, 200 milhões de doses compradas. E a empresa diz que tem 100 milhões de doses que foram adquiridas por outros países. E assim, a gente sabe que o Brasil está nessa corrida, né? Lá atrás, infelizmente, e até agora não há nenhuma informação de negociação fechada entre a Johnson Johnson e o governo brasileiro. Ou seja, é mais uma oportunidade que pode ser perdida nessa corrida mundial que a gente está acompanhando, já que outros países se anteciparam, e com um detalhe importante, Cris, não são 2 doses, uma dose apenas, e isso pode fazer diferença numa expectativa que todo mundo tem de acelerar esse processo. Facilita um bocado. Ô Barão, como que tá o desenvolvimento da pandemia por aí? Os números começam a arrefecer? Como que tá a situação pelo país, hein? Estão caindo, felizmente, Cris, principalmente o número de novos casos. Nas 2 últimas semanas, houve uma queda de 20% de novos contaminados por aqui. O mesmo está acontecendo também com as internações. Infelizmente, o número de mortos continua muito alto. Nos 2 últimos dias, passou de 4 mil pessoas, hoje chegou a 3.800 pessoas. É um negócio assustador. Mas hoje, o governador aqui de Nova York, por exemplo, já que está vendo essa redução especial nas internações, ou seja, estavam faltando vagas, agora não estão mais faltando vagas, né, nos hospitais. O que a gente está acompanhando por aqui é uma mudança de perspectiva, com o governador de Nova York hoje dizendo que no dia 14, o Valentine's Day, é o dia dos namorados daqui,
dia 14 de fevereiro, os restaurantes vão poder abrir a parte interna, os salões que estavam fechados, vai ter um limite, 25%, mas isso vai ser muito importante porque está um frio danado, rapaz. A gente está no inverno aqui. Hoje é o dia mais gelado que eu estou vendo em Nova York e a partir do dia 14 de fevereiro eles vão poder consumir, as pessoas vão poder consumir dentro dos restaurantes novamente. Isso vai ser muito importante para a economia e está sendo tomada essa decisão porque está havendo uma diminuição no número de casos e também de internados aqui no país. Ô, Barão, hoje tá mais frio do que naquele dia que você fez aquela obra-prima daquele bonequinho de neve pra gente? Rapaz, você acredita que sim? Porque aquele dia da neve não estava tão gelado como hoje. Hoje está -8, a Nossa. sensação térmica é de -17. Eu coloquei meu armário inteiro hoje para fazer reportagem, para levar meus filhos na escola e tal, e não adiantou absolutamente nada. Sempre tem um vento que entra em algum lugar que você não sabe como. As pontas, os dedos do pé ficam todos gelados e tal. É um inferno, mas é isso. Curtam bastante o verão por aí, porque aqui, digamos que não está tão simples, não. A gente tá fazendo E não tem neve. A gente tá fazendo contraponto entre você aí em Nova York e o Vinícius Bueno e o Gustavo Soler que estão lá no Rio de Janeiro para a final da Libertadores, que hoje tiveram lá uma sensação térmica de 50 graus positivos. Ou seja, você vai de um extremo ao outro com quase 70 graus mais ou menos de amplitude térmica, hein, Barão? Ah, pode crer. O pessoal do Rio de Janeiro, imagina, deve estar um calor danado por lá. Faz um bate-volta, né? Nova York e Rio de Janeiro. Aí você pega uma gripe com absoluta certeza. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aliás, Barão, pra amanhã a gente tá numa sinuca de bico, né? Se a gente torce pra um time nessa final, o São Paulo pode ser ultrapassado e perder essa hegemonia de ter 3 títulos da Libertadores junto com o Santos. Mas se torce pro outro lado, pô, o Palmeiras ganha, né? Pra quem é São Paulino amanhã, é melhor pegar uma cerveja, sentar no sofá e simplesmente assistir o jogo, né? Ah, rapaz, sabe que eu tenho mais simpatia pelo Santos, né? O Santos é aquele time lá que todo mundo tem como segundo, né? Então eu vou torcer pro Santos, né? E aquela história, né? O Palmeiras milionário, né? Com jogadores renomados e tal. O Santos foi fazendo aquele time que você falou como que tá chegando na final e chegou. Então Exatamente. é meio o patinho feio da história, né? Mas vamos ver, vai ser um grande jogo. Torcedor do Santos, torcedor do Palmeiras tem que ficar animado mesmo. 50-50, não dá para ter ninguém favorito, não. Vai ser demais. A Rádio Bandeirantes, desde cedo, vai estar acompanhando tudo de perto. Vai ser muito bacana de ver e de ouvir. Tô junto com você. Barão, bom fim de semana, companheiro. Até segunda-feira. Um abração, Cris. Bom trabalho para você. Bom fim de semana para todo mundo no Brasil. Até a Valeu. Um próxima. abração. Eduardo Barão falando conosco ao vivo de Nova York. Agora